Olá, como nós havíamos combinado, a gente vai fazer uma aula de reforço e eu vou tratar com mais cuidado, né, com mais especificidade da unidade 2, que a gente já conversou, mas hoje eu vou retomar alguns pontos e vou resolver com vocês alguns exercícios. Essa segunda unidade fala da eficácia e da aplicação das normas de direito constitucional e fala da organização do Estado. Bom, deixa eu colocar aqui. É importante que uma norma, quer que seja ela, seja de direito civil, de direito constitucional, de direito penal, qualquer norma que seja, é muito importante que ela tenha validade. E não é qualquer norma da vida social que é uma norma jurídica. Então, o primeiro ponto é que uma norma tem que ser válida. Ou seja, se ela existe, ela está no sistema. Então, ela é formalmente válida. Agora, se ela é justa, se ela é injusta, se ela é constitucional, se ela é inconstitucional, isso é uma outra questão. Mas no primeiro momento, uma norma precisa ser válida. Além da validade, a gente precisa falar de quê? Da vigência. Vigência é a força que uma norma tem, uma força para disciplinar e reger os comportamentos do mundo social, cumprindo assim os seus objetivos. Algumas normas, até tem um exemplo aqui no livro de vocês, elas existem, elas são válidas, mas elas ainda não estão vigentes. Por quê? Para que as pessoas não sejam pegas pelo princípio, para que elas não sejam pegas de surpresa, é necessário que haja um tempo para que as pessoas se acostumem às normas. Então, a partir do momento que uma norma ela é publicada, ela precisa de um certo tempo para começar a ter força, para começar a ter vigência, para começar a surtir os seus efeitos. Esse período, a partir do momento em que a lei é publicada, que ela é válida, mas que ela ainda não tem os seus efeitos, a gente chama de vacatio legis. Vacatio legis, se a gente for no latim, fazendo a tradução literal, é férias da lei. Vacatio é férias. Ou seja, essa lei está de férias, ela não está trabalhando ainda, ela não está em vigência, ela não está vigente, ela ainda não está com sua força total. Então, do momento em que a lei é publicada até o momento que ela realmente consiga surtir seus efeitos, que ela realmente consiga incidir no mundo, a gente chama esse período de vacatio legis. E a eficácia? Deixa eu ver aqui para. A eficácia de uma norma, eu estou falando tudo isso para a gente pensar como uma lei constitucional ela passa a ter força, a conseguir impor a sua vontade normativa à sociedade.
A eficácia técnica é a condição que a norma possui de descrever os acontecimentos. A eficácia jurídica é o próprio mecanismo de incidência. E a eficácia social é a efetividade. Agora, no que diz respeito às normas constitucionais, nós temos três tipos de eficácia. A primeira é a eficácia plena, significa dizer que são normas completas, aplicáveis, não tem nada que impeça que ela já tenha seus efeitos observados no mundo fático, no mundo da sociedade. É uma norma que está prontinha, não precisa de complemento, não tem condição de nada, então ela está plena e absoluta. Por exemplo, quando a gente fala daquele artigo que a gente até já discutiu em sala de aula, são poderes, são poderes, né? O poder executivo, legislativo e judiciário. Eu preciso complementar isso? Não. Eu preciso de. Na Constituição está dizendo os poderes serão poder executivo, legislativo e judiciário conforme a lei? Não. Então, aquele artigo ele está pronto, ele já tem eficácia, ele é forte. Então, a partir do momento em que ele nasce, ele já é válido. A partir que há umas férias da norma vacatio legis, ela já começa a ter vigência e a eficácia dela está relacionada ao efeito que ela vai ter. Então, por exemplo, quando eu falo que ela é plenamente eficaz, eu quero dizer que ela não precisa de complemento, ela não tem condição, ela não tem restrição, ela já nasce prontíssima para reinar absoluta. Mas nem sempre isso acontece, tá? Às vezes, a gente tem alguma norma de que ela tem uma eficácia contida. O que isso significa dizer? A norma ela existe, ela já passou pela vacatio legis, ela já tem vigência, ela já é válida, ela já tem vigência, mas ela coloca alguma condição. Você tem uma parte que dá o direito, mas você contém esse direito, você diminui esse direito, você restringe esse direito, você condiciona esse direito. Então, são normas que também possuem aplicabilidade imediata. No entanto, outra norma constitucional ou infraconstitucional pode conter, reduzir ou restringir seu campo de atuação. Por exemplo, o artigo 5º diz: todo mundo vai ter direito ao livre exercício da profissão. Só que ele diz que tudo bem, é livre exercício de qualquer trabalho ou profissão, desde que, vamos imaginar que aqui a gente tem a palavra desde que. Espera só um pouquinho. Deixa eu tirar esse sublinhado aqui. Vou colocar o amarelinho. Pronto. Texto. Vou pôr o texto aqui. Desde que. Deixa eu ver se é para ficar menorzinho aqui para não.
desde que. Então, toda vez que a gente conseguir fazer esse exercício de colocar a palavra desde que, a gente já vai dizer que existe uma condição para aquele direito que está previsto na Constituição, ele se efetivar. Então, toda vez que eu tenho essa limitação, essa restrição, eu tenho que a norma ela tem eficácia contida. E eu também tenho aquelas normas de eficácia limitada. Eficácia limitada é o seguinte: a Constituição ela prevê um direito, mas na verdade uma ideia de um direito, mas que precisa de uma norma regulamentadora, precisa de um dispositivo dizendo que aquela lei, que aquela norma, que aquela vontade constitucional vai depender de uma outra lei para se efetivar. Então, olha que interessante. Nesse primeiro caso, a gente tem uma lei plena e absoluta. Aqui a gente tem uma lei que ela é plena e absoluta, mas ela mesma tem uma restrição. E aqui a gente tem uma lei que não é plena e absoluta, não. Aqui a gente tem uma norma de eficácia que é constitucional, que ela não está plena. Por que ela não está plena? Porque ela precisa de um complemento, porque ela precisa de uma outra lei para juntar com ela e aí sim conseguir concretizar aquela norma. Então, por exemplo, aqui um exemplo. O artigo, um exemplo desses é o seguinte, o próprio artigo 6º que a gente já falou, dos direitos de primeira e segunda geração, ou dimensão, que são os direitos sociais. Então, fala assim, que são direitos sociais e que a Constituição brasileira vai assegurar, por exemplo, a saúde, a educação, a maternidade, conforme a lei que vai dispor sobre isso. E vários incisos do artigo 7º, que fala sobre os direitos trabalhistas, também falam isso. Dispõe dessa maneira, olha, vai ser permitida pagar participação nos lucros, conforme uma lei que vai cuidar dos parâmetros, conforme a lei que vai cuidar dos critérios, tá? Então, essa lei aqui, ó, a diferença da contida para a limitada é que a contida não precisa de nenhuma outra lei, não precisa de nenhum outro comando para dar eficácia total para ela, tá? A única coisa é que, ao mesmo tempo que você tem uma norma dizendo que pode fazer alguma coisa, você tem uma condição, mas não precisa de outra lei regulamentando, não. Aqui, na eficácia limitada, essa lei, ela sozinha não consegue muita coisa. Ela pode ser uma norma que vai dar programática, ela pode sinalizar a vontade do legislador constituinte, mas ele em si não vai ter eficácia plena. Vai ser necessário construir, vai ser necessário criar uma outra norma para dar conta aqui dessa previsão normativa, tá bom? Então, dessa parte aqui, isso aqui era o mais importante, que acho que a gente não tinha visto ainda. Aqui tem os exercícios. Ó, esse exercício aqui interessante. Depois eu vou passar para vocês o gabarito, tá? Considere as assertivas abaixo, julgando-as como corretas ou incorretas. Aí, está dizendo que o artigo 5º afirma que os direitos e garantias fundamentais possuem aplicação imediata, por isso ninguém poderá ser privado do exercício de qualquer direito ou garantia fundamental. Sob o argumento de que o referido direito ou garantia está contido em norma programática. Os fundamentos da República Federativa do Brasil, tais como soberania, cidadania, pluralidade política, possuem eficácia plena. E possuem mesmo, né? Não precisa fazer nada, não precisa acrescentar nada, não precisa de nenhuma outra lei que complemente, não tem nenhuma condição para isso. Os objetivos
objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil são valores, objetivando-se o bem-estar, constituindo, por conseguinte, normas de natureza programática que devem ser observadas pelos governos para elaborar as políticas públicas. Muito bem. Vamos ver a resposta aqui. Opa. Pronto. Deixa eu pegar aqui a resposta para vocês. Ó. A alternativa correta é a E. Todas as alternativas estão corretas em consonância com o que a gente viu e estudou. As outras questões, eu vou passar para vocês o gabarito, tá? Fiquem tranquilos. Aí, Estado e Federação, a gente já viu diversas vezes, né? Já falamos várias vezes desse assunto em sala de aula, mas eu só quero retomar com vocês aqui alguns pontos interessantes. Bom, antes da gente falar de federação, a gente precisa falar do Estado. E antes da gente falar de Estado, a gente precisa falar dos elementos constitutivos do Estado, não é? Então, nós temos que o Estado, ele precisa de um elemento que se chama população. Não tem Estado sem gente, né? Ou povo. Ele precisa de ter um território. Também não tem como... Muito embora existem muitos povos, muitas nações que não têm território, mas para a gente considerar Estado, para a gente considerar país, necessariamente tem que ter um território. E tem que ter um poder que é exercido pelo governo sobre a população. Ok? E um outro elemento importante também é a soberania, que é a autonomia dos estados e o reconhecimento das decisões tomadas por este estado, por este país, por outros países. Então, se o Brasil decidir tomar uma decisão sobre algum assunto, né, do ponto que vai causar algum impacto do ponto de vista internacional, a não ser que seja uma decisão que vai ferir os direitos humanos, que vai ferir algum preceito, algum princípio muito grave, mas tecnicamente o Brasil pode fazer isso. Por quê? Porque o Brasil é uma nação soberana. Ela é um país soberano, independente, e que vai ter as suas decisões respeitadas pelos outros países. Agora, para pensar na administração desse Estado, eu já falei para vocês também que a gente tem basicamente duas formas. Ou a gente tem um Estado mais centralizado ou unitário, onde as divisões das repartições públicas, elas acontecem, mas essas repartições não têm autonomia. E nós temos o sistema descentralizado ou federativo, que é no nosso caso aqui, que é o caso do Brasil. E onde cada uma das repartições tem autonomia. Inclusive, a gente já estudou que os estados... E essa divisão ocorre da seguinte maneira: a gente tem a União, tem o Distrito Federal, tem os estados e tem o município. Cada um deles tem vontade política própria, tem governo local próprio, tem legislação própria e tem dinheiro próprio, tem fonte própria, porque a própria Constituição assim determinou. Bom, existem os estados que são unitários, ou seja, que eles não têm esse sistema federativo como o nosso. E o que é o sistema federativo? É a divisão do Estado em várias células, e essas células elas são independentes, mas obviamente que ela não pode desrespeitar o texto constitucional,
e nem tampouco querer se separar daquele todo, que no caso é o Estado brasileiro. Mas nós temos divisões administrativas com poder próprio, com autonomia, obviamente também a autonomia dentro dos limites previstos do texto constitucional, com lei própria e com dinheiro. Bom, olha só. O contrário de federação é Estado unitário. Então, por exemplo, Estados Unidos também é um Estado unitário. Estados Unidos também é um Estado federativo, federado como o nosso. Agora, tem estados, tem países que não são como a gente, que são unitários, que é o contrário de federado. Quais são os exemplos desses estados unitários? A França, o Chile, o Uruguai e o Paraguai. Geralmente, estados pequenininhos, eles são unitários. A França que é uma exceção, tá? Geralmente, como eu disse, então, repetindo, os países menores, eles não precisam ter estruturas tão definidas, tão delineadas, tão autônomas. Você tem uma gestão descentralizada, porque cada setor econômico do país ele é administrado por pessoas diferentes, mas sem a autonomia que nós temos aqui, como é essa verificada aqui no Brasil, tá? Aqui, por exemplo, as regiões desses países, elas prestam esclarecimentos, elas prestam satisfação por um governo central. E aqui no Brasil, não. Os estados, eles não precisam prestar contas ou então satisfação das suas decisões administrativas para os governadores, nem para o presidente da República. O que é necessário é que eles prestem contas mais para o legislativo, para o Tribunal de Contas, mas não que eles tenham que pedir, por exemplo, autorização para tomar alguma decisão. Então, por exemplo, se o prefeito de São Paulo quiser tomar uma decisão X, ele não precisa pedir autorização para o governo do estado de São Paulo. Se for um assunto que ele tem competência para fazer, ele vai lá e faz e acabou. Os governadores também eles não precisam pedir autorização para o presidente da República. Se os governadores tiverem competência constitucional para cuidar de um determinado assunto, eles vão tomar a decisão, eles vão resolver o que tiverem que resolver, sem maiores problemas, porque eles podem fazer isso. Mas isso já não acontece nos estados unitários, tá? Há estados unitários constitucionalmente descentralizados, que são os estados regionais, quando a própria Constituição prevê essa descentralização política e legislativa das regiões, nos limites constitucionalmente previstos, como é o caso da Itália. Acho que eu já tinha conversado com vocês sobre isso. Nesse caso, somente o Poder Constituinte poderá suprimir, alterar ou restringir as regiões previstas na Constituição. Também ao Estado autonômico, em que a descentralização administrativa e legislativa, que parte de cima para baixo, como no Estado regional, mas de províncias que elaboram seus estatutos e os enviam para o Poder Central, passando, a partir de então, a ser aplicado em seu território, como é o caso da Espanha. E tem os Estados Federados, que é o nosso caso aqui. E, inclusive, o Estado Federal não pode essa estrutura, inclusive federativa, ela é imutável. A gente já estudou também que ela é uma cláusula pétrea. E aqui a gente tem algumas características do Estado federativo que é o nosso. Primeiro,
autonomia política dos Estados-membros, existência de uma Constituição Federal, repartição das competências constitucionalmente previstas, tá vendo? Diferentemente do que acontece nos Estados unitários, que você tem um país que tem uma competência e ele vai distribuindo tarefas perante as regiões para que as regiões façam aquelas tarefas que ele tem constitucionalmente falando. Aqui no Brasil, não. Aqui, cada ente federativo tem as suas tarefas próprias. Então, como eu já disse a vocês e repetindo, quem tem a competência para cuidar do asfalto da minha rua é a prefeitura. Quem tem competência para tratar do transporte intermunicipal, os estados. Quem tem competência para cuidar das fronteiras do Brasil, a União. Mas acontece que tem certos assuntos que a gente tem o quê? Uma competência concorrente. O que isso quer dizer, Sandra? Isso quer dizer que tem alguns assuntos que os três são competentes para falar. Por exemplo, direito ambiental. Por exemplo, saúde. Por exemplo, segurança. Por exemplo, educação. Então, eu posso ter, por exemplo, uma escola que é regida pela União. Eu posso ter uma escola que é regida pelas leis do Estado. Eu posso ter uma escola regida pelas leis do município. As guardas, por exemplo, eu tenho a segurança, né, que é feita em nível federal. Eu tenho, por exemplo, a polícia dos estados e eu tenho a polícia dos municípios. E assim sucessivamente. O mesmo ocorre também com o meio ambiente e também com a saúde. E alguns alunos estão me perguntando que polêmica que está acontecendo, que cada estado está reagindo de uma maneira no que diz respeito ao controle dessa pandemia que chama Covid. O que acontece? O governo federal tem uma postura sobre como lidar com essa doença, com essa pandemia, na verdade, não é nem doença, é uma pandemia. E os governadores discordam desse jeito que o presidente da República conduz essa questão. E eles estão agindo de uma maneira diferente. Mas, Sandra, pode cada governador fazer de um jeito? Eles não estão submetidos ao presidente da República? A gente não está falando que eles são partes integrantes do todo? Sim, eles são parte integrante do todo. Mas eles não estão submetidos ao presidente da República, eles estão submetidos ao texto constitucional. E a Constituição diz que os estados têm competência para conseguir lidar com questões de saúde pública, e o caso dessa pandemia é um caso de saúde pública. E mais, os municípios também têm essa competência. Então, Sandra, pode acontecer, por exemplo, do presidente falar uma coisa, um governador falar uma coisa, um prefeito falar outra coisa? Pode acontecer isso sim. E aí, quem que eu devo obedecer? Via de regra, vamos supor, existe, que é o que eu assim, acredito que vai acontecer já na semana que vem em Santa Catarina. O governo do estado de que a quarentena ela será afrouxada aos poucos. Então, a partir da semana que vem, alguns setores já voltam a trabalhar. O que o prefeito fala? Tudo bem, eu não vou desrespeitar a ordem do governador, porque ele tem competência para falar sobre isso. Mas eu, por exemplo, posso exigir que todo mundo saia na rua de máscara. E, inclusive, aplicar uma multa. Então, quando a gente tem... Aí, você tem, na verdade, duas pessoas legislando sobre uma situação, mas são duas pessoas que têm competência para isso. Só que essa questão ficou polêmica, sabe? Porque a grande dúvida que se colocava era, mas esses governadores podem fazer diferente do presidente da República? O que está acontecendo? E essa questão foi parar no STF. Porque o STF, como eu já falei para vocês, ele é o guardião da Constituição. Deixa eu ver se eu tenho aqui, só um minuto. Vou ver se eu acho uma decisão que eu separei para mostrar para vocês. Espera lá. Opa!
Só um minutinho. Aqui. Ó, Supremo Tribunal Federal, porque é o fórum, é o lugar competente para decidir questões de interpretação do texto constitucional, e esse assunto é constitucional porque fala sobre as competências. E aí, aqui eu vou mandar para vocês, ó, tem a decisão, ó, crise, coronavírus, aí, ó, legitimação concorrente, ou seja, surgem atendidos os requisitos da urgência necessária, dispõe sobre as providências no campo da saúde, sem prejuízo da legitimação concorrente dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, ou seja, todos eles têm competência para criar estratégias ou para determinar normas que cuidem dessa doença. Quer ver? Aqui. Ó, não afasta a tomada das providências normativas e administrativas pelos estados, Distrito Federal e municípios, ok? Então, nesse caso que eu expliquei de Santa Catarina, então pode acontecer do governo falar, vai abrir o comércio e a prefeitura falar, tudo bem, mas só que vocês só podem andar de máscara? Pode. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque o município, ó, não afasta a tomada de providências. Então, o município tem competência para criar norma. Ele pode criar um decreto determinando o uso de máscara, inclusive aplicando uma multa, tá? Porque todos eles têm competência para tratar desse assunto. Então, eu vou mandar para vocês, fiquem tranquilos, essa decisão, porque é importante, porque ela é atual. Muitos de vocês estavam me perguntando sobre isso, e aí, pelo menos, a gente trata desse assunto. Vamos lá. Essas questões aqui, elas são bem interessantes, porque esses conceitos que a gente fala de Estado unitário, de Estado centralizado, descentralizado, ela coloca na prática. Aí diz assim, Hong Kong constitui uma região administrativa especial, regida por sua lei fundamental. A RAI, né, que é essa lei, foi constituída como tal, sem a prática do sistema socialista em seu território. Ou seja, a China, ela é toda socialista, mas tem uma parte dela que é capitalista. A partir de junho de 1997, quando a China passou a exercer soberania sobre a região por força da Declaração Conjunta Sino-Britânica firmada com o Reino Unido. Ó, gente, daqui vocês vão aprender mais quando a gente estudar em Direito Internacional, que inclusive sou eu também que leciono essa disciplina. Esses acordos, esses documentos aqui que impactam dois países. Bora lá. Vamos agora analisar as assertivas, né, as frases, verificar quais delas são verdadeiras e quais são falsas. C. Considerando que a lei fundamental de Hong Kong é puramente uma lei doméstica, ou seja, é uma lei que só vale ali,
cuja autoridade deriva da Constituição da República Popular da China, deveria ser considerada uma província, sendo a China um Estado unitário. Se for considerado que a lei fundamental de Hong Kong possui como fundamento de validade a declaração conjunta sino-britânica, ela possuiria status de Constituição, conferindo à China a forma de Estado híbrida, uma vez que em relação a Hong Kong deveria ser considerada uma federação, mantendo-se como Estado unitário em suas relações às províncias. Considerando ser Hong Kong um ente federado, a RAI possuiria autonomia, o que não descaracteriza a soberania chinesa sobre o seu território. Então, o que está certo aqui e o que está errado? Alternativa A, as asserções 1, 2 e 3 estão verdadeiras. Por quê? A classificação da forma de Estado, no caso concreto, pode depender das suas especificidades, como ocorre com a China, podendo levar à conclusão de que seja um Estado unitário, se considerado que o fundamento de validade da lei fundamental de Hong Kong é a Constituição chinesa. Então, se Hong Kong existe porque a China se permite, então a gente pode afirmar que a China ela é unitária, mas descentralizada. Por outro lado, também se pode concluir que se trata de uma autonomia política e organizacional de Estado-membro suficiente para caracterizar Hong Kong como um ente federado. Ademais, conforme citado no próprio livro, a soberania é exercida em relação aos outros países, enquanto a autonomia é uma característica dos estados da federação e, portanto, é interna. Então, Hong Kong faz parte da China, a China responde por ela, os outros países enxergam Hong Kong como parte integrante da China, mas internamente ela tem autonomia para fazer algumas coisas. Por quê? Porque, na verdade, era um território que não estava com a China, que tinha um regime próprio, que tinha uma forma própria de se organizar, e depois voltou para o comando da China. Então, foi verificado lá naquele país que era melhor manter Hong Kong como sendo capitalista e o restante da China sendo socialista. Essa parte aqui é bem importante para vocês, viu, gente? Aqui. Entre 1998 e 1999, o Reino Unido devolveu parcela do poder central às assembleias e parlamentos criados na Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Considerando essa transferência de parcela do poder central, pode-se caracterizar a forma de Estado do Reino Unido como... Opa, respostinha... Deixa eu diminuir aqui. Eita. Preparei todo um negócio bonitinho para mostrar para vocês e tal, mas aí eu sou meio atrapalhada. Letra C. O Reino Unido transferiu apenas parcela do poder central para a Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, sem que isso implique na autonomia político-constitucional. Sendo assim, a forma de Estado do Reino Unido é unitário, em que há apenas a descentralização político-administrativa para Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Então, lembrando, federação é repartição do Estado em regiões, essas regiões têm autonomia. Como acontece aqui, como eu citei o exemplo dos governadores do Brasil agora no que diz respeito a essa doença, né, essa pandemia, cada um vai tomar as atitudes que achar mais interessantes para o seu estado, porque eles têm autonomia para isso. Aqui não. Aqui
aqui você também tem uma repartição, ok, mas esses espaços aqui, por exemplo, a Irlanda, o País de Gales e a Escócia, elas não têm autonomia, por exemplo, que o Estado de São Paulo tem. Tá? Eles não têm autonomia que, por exemplo, o Estado de Minas Gerais tem, que o Estado da Bahia tem. Por quê? Porque aqui a gente não está falando de um sistema federativo como o nosso. E o que realmente caracteriza o sistema federativo não é só a divisão do território em regiões administrativas, porque isso praticamente todos os países fazem isso. Mas a questão é que é o seguinte, nesses espaços aqui, nessas regiões, aqui no Brasil, a gente verifica uma total autonomia política, orçamentária e legislativa. Inclusive, a gente fez a leitura na última aula das constituições estaduais. E, inclusive, a gente verificou que cada uma delas, teve uma metodologia que foi de ler do artigo 1º ao 4º de todas elas. E cada uma tinha um aspecto diferente. E cada uma falava uma coisa. Porque cada uma refletia o espírito daquele Estado. E aquele Estado, ele tem autonomia para fazer isso. Por que ele tem essa autonomia? Porque o próprio texto constitucional disse, os Estados têm autonomia para criar, inclusive, essas próprias constituições e versar sobre os assuntos que achar interessante, desde que não fira o texto constitucional. Então, essa é a regra. Se você não tiver afrontando nenhum artigo da Constituição, e se você estiver atuando dentro daquilo que eu falei que você tinha que fazer, que eu te dei competência, que eu reparti a competência com você, beleza, faz o que você achar que tem que fazer. É mais ou menos esse o espírito do Estado Federativo. Depois, para vocês aqui, eu passo... gente, isso aqui tá muito facinho, né? O parágrafo único do artigo 1º da Constituição determina que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente, nos termos dessa Constituição. Já está dizendo, né? Isso aqui quer dizer o quê? Todo o poder emana do povo. Qual é o elemento constitutivo do Estado? O poder, né? Então, isso aqui tá biquinho para vocês, hein? Ó. Só para não falar que a gente é ruim aqui. Bom, a gente continua falando do sistema federativo. Ó, do Pacto Federativo, que nós já conversamos em sala de aula. Dos Estados-membros aqui, ó. Tá vendo? Ó, que bonitinho. Ó. Né? Deixa eu ver se fica menorzinho para caber. Isso. A tela inteira aqui para vocês. Deixa eu ver se fica maiorzinho. Acho que daí prejudica. Opa. Ó, que bonito. Ó, verde e amarelo ainda, para ficar bem bonito. Não sei o que aconteceu aqui, não. Tudo que eu toco fica amarelo, e não é para fazer isso. Ó. Hein? Pronto. Deixa assim. Ó, aqui nosso Brasil, os Estados Federativos, os entes federados. Aqui fala dos municípios, ó, tá vendo? Dos vereadores.
Distrito Federal. O Distrito Federal, ele... Lembra que eu falei para vocês que a gente tem as competências, né? Existem as competências que são do Estado, as competências que são do município e as competências que são do Distrito Federal. E o Distrito Federal, ele pega um pouquinho daquilo que é de competência dos estados e ele pega um pouquinho daquilo que é dos municípios, tá? E ele abriga também a sede. E ele não é um estado, tá, gente? Ele nem é um município. Aqui, ó, plano piloto de Brasília, olha que interessante. É realmente uma asa de avião, né, que o pessoal fala. E, por fim, tem os territórios, mas os territórios, nessa Constituição de 88, ela não criou território, não. O território, ele não tem aquela autonomia que os estados têm, e então, portanto, as suas decisões, elas devem ser submetidas ao presidente da República. Aqui, ó, não falei das competências, ó, tem a competência da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. E, além disso, tem a competência que é concorrente. Concorrente significa dizer o quê? Que todas elas podem legislar sobre aquele assunto. Ó, só vou dar um exemplo para vocês, tá? Isso daqui, gente, é importante que vocês releiam, tá? Para nossa prova, como vocês estão no comecinho agora, que né, vocês estão pegando o jeitinho, pode ficar tranquilo que né, vocês não vão ser tão cobrados com relação a isso. Mas, por exemplo, no exame da OAB, vai ser importante que vocês saibam o que é competência da União, o que é competência dos estados, o que é competência dos municípios, o que é competência do Distrito Federal, o que é competência de todo mundo. Vai ser importante que vocês saibam isso, tá? Agora, nesse momento, é importante também, mas vocês não vão ser cobrados da mesma forma que, por exemplo, um aluno que vai fazer exame da OAB. Então, a competência geral da União está prevista no artigo 21, por exemplo, e aí eu vou citar alguns exemplos para vocês. Desenvolver e explorar serviços de telecomunicações, administrar a reserva cambial, o que mais aqui? Explorar, serviços de telecomunicações, já falei, né? Manter relações com os estados estrangeiros e assim sucessivamente. A União pode legislar sobre direito civil, direito processual, trânsito, cidadania. Então, são todos esses tópicos aqui que estão lá no artigo 22. E os estados? O que os estados podem fazer? Eles podem cuidar de serviço do gás canalizado, cuidar das regiões metropolitanas, ele pode criar ou juntar ou desmembrar municípios. Pode cuidar da sua administração, né? Criar cargos públicos e tal. Os municípios do Distrito Federal, eles podem criar do meio ambiente, combate à poluição, melhoria nas condições habitacionais, saneamento básico, proteção de obras de arte, e por aí vai. E o que todo mundo pode fazer? Cuidar do direito tributário, financeiro e previdenciário, cuidar da educação, proteção à infância e à juventude, patrimônio histórico. E o que o município pode fazer, né? Só ele. Programas de educação infantil, prestação de serviços,
de saúde, olha lá. E assim sucessivamente. Vamos para as perguntinhas. Ó, aqui, deixa eu ver se tem alguma questão mais importante. Ó, uma das regiões que compõem o município de Belo Horizonte, qual seja o bairro? Ter a ser colocada nos novos municípios são os seguintes: tem que ter uma lei estadual, tem que ter um plebiscito, tem que ter um estudo de viabilidade técnica e tem que ocorrer dentro do período do imposto complementar. E aqui na D está dizendo que a previsão em lei municipal, tendo em vista se tratando de cisão do município e não governo território de outro, não se faz necessária a manifestação do Estado. Claro que faz. Afinal de contas, o desmembramento de municípios pode trazer impactos na receita de um estado, por exemplo. Então, é importante que ele se manifeste sobre isso. Aí eu vou passar também para vocês os gabaritos. Entes federados de intervenção. Ixi, ai. A intervenção, gente, como o próprio nome diz, é um momento muito grave, muito sério, que o Estado, ele deixa de cumprir com as suas obrigações legais e o governo federal vem e intervém. A gente também já estudou isso em sala de aula. Eu, inclusive, trouxe para vocês o decreto de intervenção do Rio de Janeiro, lá no que aconteceu em 2018, né? E por quê? Porque a segurança estava com problemas muito sérios e o governo federal nomeou um interventor para cuidar dos assuntos relacionados à segurança. E o decreto é necessário que o legislativo seja ouvido sobre isso e que seja feito um decreto. E esse decreto tem dia para começar e tem dia para acabar. Também vou mandar para vocês esse decreto falando da intervenção do Rio de Janeiro. Ó, os entes federados, olha que bonitinho. Estão territórios. Quais são as situações que ensejam a intervenção? Tá? São as hipóteses previstas no artigo 34. Não pode ser outro assunto que não esses, tá, gente? Porque senão você corre o risco de quebrar o pacto federativo, de acabar com a federação, que é uma cláusula pétrea. Então, para manter a integridade nacional, para repelir invasão estrangeira, para terminar com um grave comprometimento da ordem pública, para garantir o livre exercício de qualquer dos poderes, para reorganizar as finanças, para prover a execução de lei federal ou decisão judicial, para assegurar a observância dos seguintes princípios: forma republicana, direitos da pessoa humana, autonomia municipal e prestação de contas, e também aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais. Beleza. Então, a gente sabe que, como regra, os estados brasileiros eles têm total autonomia, obviamente que
respeitando-se os limites constitucionais, mas que, a partir do momento que esses estados eles não cumprem as suas tarefas constitucionais e não realizam aquilo que eles têm que realizar, eles são passíveis de quê? Eles são passíveis de sofrer uma intervenção federal. Como exemplo disso, nós temos o que aconteceu no Rio de Janeiro, que inclusive nós já debatemos em sala de aula. A intervenção federal, estados, Distrito Federal, municípios, integrantes do território, e a intervenção estadual abrange os municípios situados no território do estado. Existe a intervenção federal, que atua sobre os estados, e existe a intervenção estadual, que é o estado atuando sobre os municípios. Que basicamente são os mesmos motivos, né? Deixar de pagar dívida, não prestar conta, não aplicar o mínimo exigido. Ó, esse quadrinho aqui é bem interessante para vocês, tá? Para vocês entenderem o que é intervenção, ó. Ela é uma exceção ao princípio federativo. Ela pode ser federal, ela pode ser estadual. A federal é a União, tá? E o presidente vai fazer intervenção nos estados para manter a integridade nacional, repelir invasão estrangeira, por fim, né, acabar com grave comprometimento de ordem pública e reorganizar as finanças. Se eu estiver falando de uma intervenção estadual, ou seja, dos estados sobre os municípios, não pode ter, por exemplo, federal sobre os municípios, tá, gente? Ó, isso daqui, ó, não pode acontecer. Não pode haver intervenção federal sobre os municípios, tá? Então, vamos apagar que isso aqui está errado. O que eu só posso ter intervenção federal dos estados sobre os estados. E aqui a intervenção estadual sobre os municípios, tá bom? Então, só recapitulando, a intervenção federal é sempre da União sobre os estados e a intervenção estadual é sempre do estado sobre os municípios. Ó, que o governador e aqui o presidente da República. E acontece quando os municípios não prestarem contas, não tiverem aplicado o mínimo, né, da receita em saúde e educação, tiver feito descumprimento de lei estadual ou ordem judicial estadual, ou no caso de suspensão de pagamento da dívida. Deixa eu ver. Essa aqui é aquela questãozinha do ENAD, né, chatinha, difícil de fazer. Aqui está dando situações fáticas e pedindo para dizer quais são as alternativas corretas, quais são os elementos, requisitos necessários para que haja intervenção federal legal, intervenção federal lícita, tá, gente? Lembrando que não é qualquer motivo. Ah, mas tem uma enchente, uma calamidade. Isso não é motivo, porque o que acontece? Na intervenção, gente, a intervenção é um recurso extremo. Por quê? Pensa vocês numa situação, um governador de estado, ele é eleito para cuidar de vários assuntos, mas vamos imaginar que a intervenção federal decorra de uma falha gravíssima na segurança pública. Para aquele assunto que se chama segurança pública, aquele governo eleito, ele não pode mais pôr a mão, ele não pode mais cuidar. Essa pasta da segurança, esse assunto de segurança vai ser tratado por um interventor, por uma pessoa nomeada pelo presidente da República. Então, isso é muito... porque você tira a autonomia do próprio legislador que foi eleito pelo povo. Óbvio
que isso aconteça, porque está previsto no texto constitucional e porque uma situação muito grave antecedeu essa decisão. Mas pensem, a intervenção federal ela é muito séria, ela é muito grave, tá? E ela tem que ser usada com muita moderação, sob pena, inclusive, de se romper o pacto federativo. Vou passar para vocês depois os gabaritos. E aí a gente finaliza a nossa unidade 2. Deixa eu ver se é isso mesmo. Acho que sim. Eu desejo que vocês façam uma boa prova, que vocês estudem bastante. Deixa eu ver se tem mais algum item que eu esqueci. E depois a gente vai falar sobre direitos fundamentais, que é uma parte muito gostosa de se estudar. Terminamos mesmo. Então, desejo que vocês tenham uma boa prova, estudem sem moderação e a gente se encontra no próximo encontro, tá bom? Um abraço.